pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo para vocês. Hoje vamos estar falando sobre a palavra overclock, pessoal. A palavra overclock provém do inglês e o seu significado diz respeito ao ponto em que o relógio de um componente eletrônico é usado acima da velocidade especificada pelo fabricante. Essa técnica é muito utilizada por pessoas que desejam elevar o hardware do seu equipamento ao extremo, para obter o máximo de rendimento possível. Os hardwares sobre os quais costumamos realizar esse tipo de procedimento são o microprocessador, o barramento de dados da placa-mãe, o GPU, que é o processador gráfico, e a memória RAM. Vale destacar que, ao aumentarmos a velocidade de um componente, aumentamos também o seu nível de calor. Por isso, ao realizar um processo de overclock, devemos considerar a temperatura utilizando elementos de medição para evitar danos ao hardware com o qual estamos trabalhando, pessoal. O microprocessador é um dos hardwares que o overclock é executado, porém essa técnica pode ser aplicada em outros componentes. Maior rendimento a baixo custo. Uma das principais razões para realizar um processo de overclock é obter um melhor rendimento do nosso hardware, sem que isso represente um grande investimento de dinheiro. Como sabemos, é como afirmar que a lei de Moore, a capacidade de processamento aumenta de forma constante. E é claro, pessoal, fazendo com que o nosso equipamento fique mais velho rapidamente. Por esse motivo, o overclock se apresenta como uma alternativa bastante apreciada, caso queiramos obter uma maior velocidade no nosso sistema. Quando decidimos fazer overclock em algum hardware, é fundamental contar com os conhecimentos necessários antes de iniciar a tarefa de modificação dos parâmetros dos respectivo com componente por um procedimento mal efetuado pode danificá-lo gravemente. Bom, ao adquirirmos um hardware, devemos sempre pensar no futuro. Por esse motivo, é recomendável verificar se possui um bom sistema de refrigeração, caso desejemos aplicar um overclock posteriormente. Outros elementos dos quais não podemos prescindir são os que nos permitem executar as modificações requeridas, medir o rendimento do processo e o estado dos componentes com quais trabalhamos. Tais elementos podem ser ferramentas como um soldador, mas também podem ser softwares que nos permitam modificar parâmetros de um componente, ou medir adequadamente sua temperatura para conhecer seu estado. Bom, em relação a isso, pessoal, também falamos sobre o que é mais principal de tudo: refrigeração. Como vimos na hora de fazer um overclock, um dos maiores perigos que enfrentamos é o aumento excessivo da temperatura. Quando um componente é solicitado ao máximo, há maior consumo de energia e, ao mesmo tempo, maior dissipação de calor. Pondo em risco a sua integridade, caso não tomamos os cuidados necessários. Não podemos planejar um processo de overclock sem antes considerarmos todos os aspectos térmicos pertinentes. Quando trabalhamos com processadores CPU ou GPU, em primeiro lugar devemos dispor de massa térmica suficiente para que eles possam funcionar sem problemas. Nesse sentido, precisamos ter uma mente que a massa térmica não seja usada em excesso, para evitar inconvenientes, e que, periodicamente, devemos fazer uma revisão para verificar seu estado e, se necessário, acrescentar mais. No caso dos ventiladores, temos que verificar se os que vêm de fábrica são capazes de atenuar o calor provocado pelo overclock. Em caso contrário, devemos optar por um ventilador de maior potência. Se a placa de vídeo apresenta dissipação passiva, é recomendável acrescentar um ventilador que nos possa ajudar a baixar a temperatura do GPU. Quanto à memória RAM, é importante adquirir módulos que incluam dissipador, capacitando a suportar altas temperaturas. Do contrário, é aconselhável acrescentar algumas placas dissipadoras ou um sistema de refrigeração. Finalmente, devemos verificar a ventilação do gabinete, otimizando o fluxo de ar e acrescentando ventiladores se necessário, pessoal. A utilização dos ventiladores de alto desempenho nos permite elevar a velocidade do microprocessador sem que a elevação da temperatura seja acentuada. E para nós finalizar, pessoal, durante o desenvolvimento desse estudo, analisamos diversos procedimentos para melhorar as características do nosso equipamento e dos diversos hardwares que o compõem.
Na sequência, enunciamos os aspectos fundamentais a serem considerados na hora de executar o overclock. Primeiro, o overclock é um procedimento que deve ser conduzido com muita precaução e paciência, e é recomendável fazer pequenos ajustes e testá-los até chegar ao resultado desejado. Dessa maneira, o risco é menor. Não devemos começar a trabalhar até que tenhamos todas as informações necessárias para levar adiante o procedimento. Modificar um hardware que desconhecemos pode ser muito perigoso. O calor é o maior inimigo do overclock. É fundamental considerarmos as explicações apresentadas na seção de refrigeração. A experiência é outro ponto importante que nesse processo, quanto mais tempo praticarmos e quanto mais informações adquirirmos, alcançaremos melhores resultados. Na maioria dos casos, perdemos a garantia do hardware afetado ao executarmos o overclock. É importante considerarmos isso antes de prosseguir. Bom, ao pensarmos em executar o overclock, devemos contar com uma fonte de boa qualidade e adequadamente refrigerada, uma vez que ela seja solicitada ao máximo. Espero que tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e até a próxima, pessoal.